esse tema, reflexões sobre o Natal, eu fui buscar algumas coisas, porque a gente faz o nosso pensamento aqui e aí tem que pesquisar alguma coisa para poder falar um pouco melhor, né? Então, assim, na realidade a gente tem que buscar entender como expressar esse Natal, o que é Natal para nós e como a gente pode refletir sobre isso, né? Reflexões sobre o Natal. Aí eu pesquisando aqui, eu encontrei uma mensagem que é de André Luiz, né? Diz que é uma mensagem ditada por André Luiz, e eu estava até agora olhando aqui, agora há pouquinho que eu estava, falei assim, nossa, interessante, ela é datada do dia 22/12, só que de 2002, há 20 anos atrás, né? Hoje é 22/12 de 2022, e foi em uma reunião no Instituto André Luiz. E é André Luiz quem dá a mensagem. E ele diz assim, e o título é Reflexões de Natal. E ele fala assim nessa mensagem: neste Natal, por algum momento, pacifica tua alma para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à humanidade. Distante de formalidades e comemorações exteriores, medita no significado real desta data e começa a trabalhar na renovação da forma que te é própria e salutar o Natal. E ele continua assim, dizendo assim, deixa eu só aceitar uns amigos aqui. Aí ele coloca aqui: esquece por momentos acepipes e licores, vestes e presentes, sons e ornamentos. Interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não bastam súplicas e desejos, necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Envolve-te ricamente, porém, nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância apenas do licor da alegria e da esperança. Presenteia sem erro paz e harmonia ao teu próximo. E roga para ti os mimos imorredouros do aperfeiçoamento, como lembrança preciosa e definitiva. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas, amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Essa mensagem, como eu disse no início, foi ditada pelo Espírito André Luiz, numa reunião no Instituto André Luiz,
no dia 22/12/2002. Então vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos, rogando a esse mestre e amigo, para que, neste período em que buscamos comemorar o seu nascimento, possamos nós nos vestirmos desse verdadeiro Natal e fazer com que esse grande amigo, esse mestre, esse irmão maior, renasça a cada dia em nossos corações, buscando em nós mesmos a sua luz de bênçãos, de amor e de paz para nós e para todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Que possamos nós também distribuirmos ao nosso redor essa paz e esse amor que Ele sempre nos dá. Obrigado, Senhor, que possamos estar unidos a vós, hoje e em todos os dias. Que assim seja. Então, reflexões para o Natal. E como nós podemos expressar esse Natal em nós? Como nós poderíamos fazer isso, A mensagem aqui, de certa forma, ela é clara para todos nós, Essas virtudes que ele enumera aqui, que ainda é difícil para nós compreendermos, difícil para nós, principalmente, praticarmos. Compreender de consciência, a gente já sabe o significado de cada uma delas, de cada uma dessas virtudes, mas ainda para nós é um tanto quanto difícil colocar em prática. Paciência, tolerância, benevolência, tudo tão ainda, no meu ponto de vista, e para mim, claro, eu acho que todos vocês têm essas virtudes que André Luiz nos coloca de sobra. Para mim falta praticamente todas, mas a gente tem que ir buscando, como a gente já tem de consciência, já sabe que nós temos que ir buscando um pouquinho mais a cada dia, exercitar essas virtudes, para que esse Natal que nós comemoramos na vinda na data em que veio, que nos é colocado que veio Jesus, que foi um divisor de águas naquela época e o é até hoje, porque sem ele nós ainda não conseguimos nos reencontrar direito, ainda viver sem tê-lo em nossos corações, nós ainda vivenciamos muitas dificuldades, muito poucas virtudes, muito mais perturbações em nós mesmos. Mas assim, e aí pesquisando, buscando na mente algumas coisas, o que Jesus, o que esse mestre esperaria de nós na comemoração desse Natal, que não deveria ser só uma vez ao ano. Na realidade deveriam ser 365 vezes ao ano, e num ano até um pouquinho mais, 366. Mas como é que o que a gente poderia buscar para ter um entendimento? E aí me ocorreu uma mensagem, não foi uma ideia exclusivamente minha, onde é que eu poderia encontrar uma mensagem para dizer o que Jesus espera de nós nesse Natal ou nesses natais a cada dia? Como é que nós poderíamos vivenciar esse Jesus? E eu acho que eu encontrei numa mensagem muito simples, numa mensagem nas minhas pesquisas eu acabei imprimindo, porque eu não achei o livro, talvez até tenha, eu fui buscar e peguei na internet e imprimi do livro. Então é o livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, e a mensagem é logo no início desse livro, é a mensagem 3, e tem título de A Petição de Jesus.
Eu não vou ler, mas eu vou acompanhá-la aqui, mais ou menos, para que a gente tenha um entendimento. E essa mensagem, Petição de Jesus, diz assim, que Jesus, lá com os deveres que ele tinha ali perante a multidão em Cafarnaum, que se encontrava ao seu redor, ele não conseguia fazer algumas coisas, e aí ele designou a um dos seus discípulos para que fosse no lugar dele. E ele disse assim: vai à casa de Jeremias para ajudar a sua filha, Sara, filha dele, né? Prostrada no leito, que tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, vai ao encontro dela e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Esse foi um pedido que ele fez a um dos apóstolos. E esse apóstolo eu diria que ele nos representa muito bem, né? A cada um de nós. Eu me acho muito bem representado por ele e as pessoas com as quais a gente sempre coloca ele como aquele cara que sempre reclamava, resmungava, que contrariava, que questionava Jesus. Eu estou falando aqui de Pedro, né? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade também, tá? E aí Pedro vai à casa de Jeremias. E chegando lá, né, ele encontra uma casa assim, ele vai todo entusiasmado e chega lá e ele encontra uma casa meio, digamos assim, em desarmonia, né? Aí chega lá, Jeremias não tá muito aí com as coisas, tá tomando os seus aperitivos e ele vai narrando tudo o que acontece, né? Aí Pedro, quando ele volta para próximo a Jesus, ele diz assim: Senhor, todo o esforço baldado, tudo em vão. E Jesus, como assim? É que aquela casa é tudo muito bagunçado, tudo muito desorganizado. O dono da casa, o Jeremias, ele não está muito aí com as coisas, ele está mais ligado em tomar suas bebidinhas lá, tomar um vinho e se servir à vontade. Tem lá as servas que estão ao lado dele e uma situação bem difícil, né? E aí ele pergunta para ele onde poderia encontrar a filha e ele manda entrar na casa e ele vai buscando nessa casa alguns personagens. A esposa, que também ao encontrá-la está lá surrando uma das criadas, coisas assim bem interessantes para a época, né? Aí entra, vai procurar um filho, o filho também está lá na jogatina com os amigos, nada assim em harmonia. Aí esse aí manda ele entrar na casa, ele entra, vai para um cômodo e encontra o outro filho dele surrupiando algumas coisas da casa, fazendo e acaba que quase apanha desse filho, porque estava invadindo a casa dele lá, e ele a muito custo pede para que ele estava lá só para auxiliar, né? Não estava para vigiar e nem perseguir ninguém, estava lá por um ideal diferente. Aí esse filho, a contragosto, esse irmão a contragosto leva ele até o quarto da enferma, da doente, que é Sara, né? E aí, nesse caminho todo, todas essas coisas, quando chega lá, a doente também não o recebe com muito agrado, muito ao contrário, muito antes pelo contrário. Maldiz, xinga, fala nomes feios, como o irmão X coloca aqui na mensagem, e em vista de tudo isso, ele acaba assustado e vai embora, foge. Aí fala para Jesus: olha, fugi horrorizado, regressei pelo mesmo caminho, né? E aí Jesus fica muito, assim, digamos, como ele coloca aqui, fica meio entristecido, né, com as dificuldades que ele encontrou. E aí ele pergunta: Senhor, não fui ao caso bastante claro
Porventura, não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Né? Ele pergunta para Jesus, eu procurei cumprir aquilo, tudo que você me pediu, mas a casa não tem como receber nada, né? Não tem como dar uma assistência para essa casa que está tudo muito conturbado. Né? E aí vem o final dessa história. Mas antes da pergunta, como é que será que nós agiríamos perante uma casa assim? Como serão as nossas casas, as conturbações que nós vivenciamos? Como é que Jesus gostaria que a gente agisse? Acho que todos vocês conhecem essa mensagem, né? Aí, aqui, ele diz assim, Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, né? Já no entardecer, as estrelinhas saindo lá no céu. Irmão X Humberto de Campos, ele é bem poético até, digamos assim. Né? Fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumens distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Vou fazer uma pausa. A conclusão vocês já sabem, né? Provavelmente. Como é? Jesus conhece a cada um de nós, né? E, assim, ele nos ama incondicionalmente. Como é que nós deveríamos agir perante Jesus? Como é que nós devemos agir a cada Natal, a cada novo nascimento? Como é que nós deveríamos agir? Porque essas reflexões, elas são para nós, como nós agimos hoje, como nós deveríamos agir perante todos esses irmãos que se apresentam a nós. Diria até que é muito mais fácil a gente agir com estranhos, né, do que com aqueles mais próximos a nós. Agir com todas essas dádivas que nós temos, que nós trazemos em nós. Todas essas características boas, né, tipo paciência, tolerância, benevolência, todas essas virtudes que nós já conhecemos. É mais fácil a gente agir assim para com aqueles que não são tão próximos conosco. Mas para aqueles que nós estamos mais... E Pedro nos representa muito bem, eu acho. E aí Jesus diz para ele, quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. O que será que Jesus pede para nós? E aí a reflexão, para mim, ela dói bastante. Né? Como é que Jesus pede para nós? O que nós devemos fazer? Pedros, ou Miguel, apenas pedir para auxiliar. Como é que você faz? Como é que um Miguel faz? Auxilia? Para quem a gente tem que agir com esses natais a cada dia? Né? Quando que nós vamos permitir, quando eu vou permitir que Jesus nasça no meu coração? Até quando eu continuarei agindo dessa forma, sendo um Pedro, que, como Pedro, né? Ele era aquele lá que Jesus diz lá da mulher, né, que tocou nele lá, que alguém me tocou.
eu acho que eu sou bastante Pedro. Ô, cara, peraí. Você está no meio de um monte de gente. Você quer saber quem tocou em você? Todo mundo está tocando em você. Pedro era assim, né? Pedro era bem... Oh, como é que eu vou ajudar uma família que é toda desarmoniosa, que é toda bagunçada, toda cheia de dificuldades, toda desleixada? Como é que eu vou sentar lá? Não vai acontecer nada, né? Não adianta eu fazer uma oração lá na cabeceira. A pessoa me recebeu mal, como é que eu vou fazer uma oração para ela? Né? E é assim que a gente tem que... É assim que a gente age, né? Será que seria assim que a gente teria que agir? Não. Né? Como é que a gente teria que agir? Né? Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças. Só 2? Vou falar 3. A última que André Luiz enumera aqui. Amor para todas as coisas. E que foi? Qual é o mandamento maior que a gente tem? Né? Qual é o mandamento maior de Jesus? E a gente sempre, parece até repetição, né? E é repetição, até a gente aprender. Né? Até que nós aprendamos como é que como é que Deus nos deu os mandamentos? Qual o maior mandamento da lei de Deus? Amar. Né? Amar ao próximo, para podermos amar a Deus. Mas amar ao próximo de que jeito? Como a nós mesmos. Como é que nós podemos nos amar? Nós nos amamos? Miguel, você se ama? Acho que ainda não, porque eu tenho ainda muitas dificuldades com o amor a mim mesmo. E digamos assim, é até engraçado aqui. Olhei agora aqui para a câmera, né, para a minha imagem aqui na tela. É difícil olhar, é difícil me olhar. Mesmo quando a gente vai para frente do espelho para pentear o cabelo, é difícil nos olharmos e para mim é difícil me olhar ainda e ver algumas imperfeições que eu ainda não consigo, e eu uso ainda, porque eu sei que eu vou corrigi-las no passar do tempo, mas ainda tenho muita dificuldade para corrigir essas imperfeições. Né? Ainda temos essas dificuldades. Então, eu sempre, até hoje, né, dessa semana eu pensei, poxa, a festa de Natal ela é tão bonita, né? Mas é uma festa que nós deveríamos lembrar o nosso mestre, o nosso guia, mas que a gente já lembra, né? Na hora das festas faz uma prece, faz uma oração, convida-o para estar conosco, né? Mas ainda para mim eu tenho uma certa dificuldade nesses dias. E eu realmente tenho, já comentei algumas vezes, não é uma festa, em alguns momentos até me deixa um pouco cabisbaixo, um pouco triste. Mas é o que acontece comigo. Por quê? Porque eu ainda não consegui compreender esse amor para todas as ocasiões. Amor incondicional, para que nós possamos compreender e vivenciar esse Natal a cada dia, né? Para que nós consigamos renascer a cada dia de uma maneira mais harmônica, mais harmoniosa. E aí, seguir essa recomendação final aqui de André Luiz. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã do Espiritismo que nos recomenda raciocinar para compreender, pensarmos, buscarmos a compreensão das coisas, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Realizar essa transformação de nós mesmos. Né? Como te encontra desde o último Natal? O que eu fiz durante esse tempo para que eu possa ir compreendendo a cada dia esses
esses desafios que nos são colocados, né? Perdoar as ofensas, né? Por quê? Porque eu também preciso de perdão, né? Ter paciência, ter essas virtudes que ele nos enumera aqui. Ainda é difícil, ainda é complicado, mas nós estamos caminhando a cada dia um pouquinho mais. Então, devemos realmente refletir nesse Natal, de alguma forma, não o que eu quero para mim nesse Natal, o que eu quero, mas o que eu posso ser para aqueles que estão comigo, o que eu posso oferecer de melhor meu no Natal. E não só no Natal, nesse Natal de cada dia, né? Será que eu estou me oferecendo a mim mesmo o que eu tenho de melhor? Será que eu estou oferecendo para minha companheira aquilo que eu tenho de melhor? Será que eu estou oferecendo para o meu irmão que me procura para um trabalho, para uma conversa, aquilo que eu tenho de melhor? Será que eu estou oferecendo para aqueles que convivem comigo o meu melhor, ou estou me mostrando aquilo que eu sou, que eu ainda trago em mim? Não é que eu sou tudo isso de bom, eu sou todas essas virtudes ainda em germe. Mas o que eu posso fazer germinar um pouquinho, ou o que eu posso colocar desse pouco de virtude que eu já consigo compreender para o meu próximo? E quem é meu próximo? São todos aqueles que comigo convivem. Esses são os meus próximos. Esses são aqueles aos quais eu devo ter todas essas virtudes, né? A mostrar essas virtudes. Mas em primeiro lugar eu tenho que mostrar essas virtudes para quem? Para mim mesmo, né? Paciência comigo, paciência, perdão daquelas faltas que eu cometo, me perdoar, para que eu também consiga, compreendendo, perdoar o próximo, né? Ter essas virtudes para com todos aqueles que estão conosco, né? Porque eu não consigo amar o meu próximo se eu não me amar. Então, esse auto-amor, ele é essencial para nós compreendermos essa missão. Então, como eu devo expressar esse amor para Jesus, esse amor cristão, né? É realmente amando. E aí é que mora, e aí é que está toda a beleza que nós trazemos em nós. Eu acredito que seja assim, no amor, né? Então, como reflexão de Natal, possamos ficar nessa palavrinha, amor. Amor para com todos. E eu vou encerrar como eu encerrei na terça-feira, né? Meus filhos. Na terça não, na segunda-feira. Com o que Jesus nos disse. Meus filhos, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então que nós possamos compreender essa fala de Jesus para nós, esse chamamento de Jesus para nós, para que nós possamos nos amar como Ele nos ama até hoje. E acho que é essa a reflexão, essa é a reflexão de Natal que eu busquei fazer e que eu pretendo continuar fazendo durante esses dias, não só nesse 25 de dezembro de 2022, mas que seja dia 23, 24, 25, 1º de janeiro até o próximo Natal, que seja de Natal a Natal, né? De comemoração a comemoração, dia após dia, esse amor para com todos. Então vamos mais uma vez agradecer a esse Mestre que nos ama, que nos orienta, que nos consola, que nos dá a sua paz e o seu amor,
que nos ilumina e que nós também possamos acender a nossa lamparina, a nossa luz, que seja pequena ainda, mas que possamos expressar nesses dias que buscamos a compreensão do Natal, que comemoramos a vinda do Cristo, realmente acendermos essa nossa luz e recebê-lo em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, por insistir em estar em nós a cada dia. Muito obrigado, Pai, e que possamos seguir os seus exemplos hoje e em todos os dias. Que assim seja.